Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos aqui de volta. Nossa aula de Atos dos Apóstolos. Hoje a gente vai tratar o capítulo 5, um capítulo muito rico, de muitas informações do que aconteceu naquele tempo e mais ainda, de quais ensinamentos a gente pode tirar para aplicar nos dias atuais. Eu queria começar trazendo um título dessa nossa aula, que seria 5 lições memoráveis, né? O que a gente pode tirar desse capítulo 5? A primeira lição: uma vida íntegra faz a diferença. Uma vida de integridade vai fazer a diferença. E aqui eu posso me lembrar junto com você de Jó. Lembra que o próprio Deus diz no começo do livro de Jó que Jó era um homem íntegro, um homem reto, que se livrava do mal, um homem que andava segundo a vontade de Deus, o padrão, os princípios do Senhor. Por isso que quando a gente vê no final do livro de Jó, a gente vai ver que Jó ele é o quê? Amplamente abençoado pelo Senhor. Deus multiplica, dobra tudo aquilo que ele tinha. Então, o homem honesto, Deus, ele abençoa. Todo homem honesto, o ser humano honesto, Deus abençoa. E ali eu coloquei, no honesto, Deus abençoa. Então, esse capítulo, quinto capítulo de Atos, quando a gente começa para tirar umas das lições, a primeira lição é exatamente essa. Primeira lição para a gente aprender é: uma vida íntegra faz a diferença. Olha aqui o que é que tem. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Por que ele está falando isso? O capítulo anterior, 4, encerra exatamente dizendo que José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Era isso que estava acontecendo. As pessoas iam se convertendo, iam vendo a necessidade de fazer parte do reino. E uma das partes que ele sentiam necessidade de fazer era da partilha, era de dividir aquilo que eles tinham. Então, Barnabé deu exemplo, outros homens e mulheres deram exemplo, e Ananias e Safira quiseram fazer o mesmo exemplo. Porém, preste bem atenção o que o texto continua dizendo. Vendeu uma propriedade, ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela já não lhe pertencia, e depois de vendido, o dinheiro também já não era seu, não estava sob seu poder. O que levou a pensar em fazer essas coisas? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. A grande realidade, a mentira é algo terrível para o ser humano. E a mentira, como diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, que fala que a mentira ela é da consequência do diabo, que ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz que ele faz aquilo que lhe é do coração, mentir. Já Jesus, ele é da verdade. Então, o homem honesto, ele não mente. Ele é honesto e ele é transparente. Então é isso que a gente aprende nesse primeiro lição, que está logo no início. Ananias e Safira. O problema não foi que eles venderam e deram um pedaço só. Não foi isso. O problema foi que eles mentiram. Eles disseram que venderam por aquele valor e iriam colocar tudo diante do Senhor. Eles podiam ter dito: Pedro, a gente vendeu por 100 mil, a gente vai dar 50 e vai ficar com 50. É isso que Pedro disse, o dinheiro era seu. O problema foi que eles mentiram, eles quiseram ficar com um pedaço e ao mesmo tempo dizer: olha, nós estamos ofertando tudo. Eles queriam uma vanglória, uma recompensa, quando na grande realidade eles estavam mentindo. Tanto Ananias como a sua esposa Safira. E é terrível o que acontece. A palavra de Deus diz que os dois morrem.
Está lá de forma muito clara, tanto Ananias como Safira. E Deus deu a oportunidade aos dois de falar a verdade. Então, meu irmão, a mentira é algo que mata, e a vida é algo, e a verdade é algo que dá vida. Então vamos de novo dizendo, a mentira é o que mata, é morte, e a verdade é algo que dá vida a mim e para você. Por isso Jesus Cristo, ele diz o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a própria vida. A lição de número 2 que a gente aprende aqui nesse contexto é que quando eu estou no Senhor, o que é que acontece na vida do cristão? Começa a haver sinais, prodígios e maravilhas da igreja do Senhor. Eu aprendo que a igreja que é obediente, que a igreja que é fiel, ela tem poder de curar, ela tem poder de libertar e ela tem poder de restaurar. E acima de tudo, a fé é contemplada, o aumento da igreja é contemplado, a crença no Senhor Jesus Cristo é contemplada. Então, a quinta lição, os sinais, prodígios e maravilhas começam a acompanhar a igreja do Senhor. Vamos ver aqui no verso 12, que diz: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Então, meu irmão, a segunda verdade que a gente aprende, a segunda lição memorável que a gente aprende, que os sinais, prodígios e maravilhas, os milagres do Senhor estarão sobre a sua igreja. E essa igreja, cheia de fé, há um aumento significativo, porque o próprio Deus é que vai trazendo as pessoas para a igreja. Não é por força nem é por violência, e sim pela uma ação do Espírito Santo de Deus, aumentando o fluxo de pessoas que creem e têm fé em Jesus Cristo. Essa igreja com movimento, honesta, justa, sem mentira, transparente, vai curando, libertando e restaurando a vida de todos aqueles que creem. E é interessante porque, olha que coisa interessante, o verso 15 diz assim: de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Tamanho era a fé que as pessoas colocavam assim: se pelo menos a sombra do apóstolo Pedro passar sobre o enfermo, ele vai ser curado. E é interessante que o verso 16, ele traz exatamente o complemento disso, quando ele diz assim: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espírito imundo, e todos, a palavra de Deus fala que todos eles eram curados. Então, uma igreja que está cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, ela traz sinais, prodígios e maravilhas. E então, o que é que acontece? Os milagres, eles começam a acontecer nessa igreja. É de uma forma linda que os milagres começam a tomar posse dessa igreja. Vamos para o terceiro ensinamento que a gente aprende nesse capítulo 5, que perseguição à igreja. Queridos, eu lembro muito que as pessoas diziam: as pessoas só sacodem pedra em árvores que dão frutos. Então é exatamente isso que estava acontecendo. A igreja do Senhor, ela começa a ser perseguida desde o início, mas olha o que diz o verso aqui 18. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Os apóstolos começaram a ser presos porque proclamavam o evangelho. O que era que eles estavam fazendo? Era ruim o que eles estavam fazendo? Curando as pessoas, libertando as pessoas, sarando as pessoas, restaurando as pessoas. À sombra de Pedro, todos eram curados, havendo milagres. Então isso é bom ou é ruim? Para que houvesse perseguição. Claro, o mundo já é maligno.
O mundo não quer a bondade, o mundo quer que a maldade destrua o ser humano. E as pessoas não entendem isso. Porque as pessoas se levantam contra a igreja do Senhor, com uma igreja que só faz o bem, gente, aplicando isso nos dias de hoje, uma igreja que proclama o amor, proclama a graça, a alegria, a paz, a esperança, a honestidade, a transparência, que proclama exatamente tudo aquilo que você quer. E de repente você persegue, a política persegue, os políticos perseguem. Por quê? Porque na grande realidade, todos esses que perseguem a igreja estão assim como Judas, possuídos pelo diabo, possuídos por Satanás. Quem persegue a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele está na mesma posição de Judas. E aqui a gente vê que o verso de número 19, a gente vai poder perceber que Deus, ele não abandona a sua igreja. Olha o que diz o verso 19. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora, disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. É tão lindo o que Deus faz, porque Deus liberta o povo, mas ele diz assim: vão, cumpram com aquilo que eu designei para vocês. Lembra do ID? Lá de Mateus, capítulo 28, verso 18, 19 e 20, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eles possam observar, obedecer todos os mandamentos ao qual o Senhor tenha derramado sobre eles. Isso é o ide. Então ele liberta a igreja, para que a igreja ela possa ter a ação do ide. E aí eu tenho certeza que, olha, que o verso 25 diz: nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando ao povo. Olha aí, os caras saíram da prisão, gente, e já estavam no pátio, ensinando, proclamando o evangelho, trazendo a palavra de Deus, gente. E aí a gente vem para esse texto que Pedro fala lá no começo de Atos, lembra? É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. E isso mesmo em meio a dores. Mesmo em meio a dores. Porque a igreja do Senhor perseguida, ela vai sofrer, mas ela não é abandonada pelo Senhor dela. E ela tem que pregar o evangelho, agradar a Deus, levar a esperança para o coração das pessoas. E aqui é muito claro, mesmo em meio a dores. Vamos ler o verso 40, que diz assim: eles foram convencidos pelos discursos de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que não falasse mais o nome de Jesus e o deixaram sair em liberdade. Em meio às dores, esses homens assumiram um compromisso com o Senhor Jesus. Cadê a igreja hoje? A igreja hoje não pode ter um ai-ai-ai. A igreja hoje não pode ter um banco mais duro. Não pode ter um estacionamento que não cabe o carro. Se não tiver ar-condicionado, é uma igreja frouxa. É uma igreja sem a característica da virtude do Senhor. É uma igreja que não tem poder, não tem ação. Por isso que isso aqui, sinais, prodígios e maravilhas e os milagres do Senhor, são muito poucos que acontecem na igreja. Tem muito emocionalismo. Isso tem. Muito emocionalismo. Mas cadê os milagres? Cadê os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecendo na igreja do Senhor? Então, em quarto, a gente pode ver Ananias e Safira que mentiram ao Senhor, mas em quarto, Deus sempre vai usar pessoas para abençoar a vida do cristão. Aqui foi Gamaliel. Gamaliel foi usado naquele momento para falar ao sinédrio, trazer um conselho a eles, de que, olha, aqueles homens, eles poderiam causar um grande dano, porque ele aí faz um comentário que já tinha tido duas outras pessoas que tentaram trazer uma palavra diferente à do sinédrio, mas todos dois desapareceram, foram mortos. Um é o Teudas e o outro é o Judas, que eles
trouxeram, criaram seguidores, mas depois que eles foram mortos, acabou, foi destruído. Mas Jesus tinha sido diferente. Depois de morto havia poder, havia graça, havia o Espírito Santo. Ele diz: olha, gente, segura a onda aí, porque de repente vocês podem estar indo contrário à vontade de Deus. E aí ele aconselha. Deixa eu ler para você verso 33 e 34. Ouvindo isso, eles foram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, esse Gamaliel é aquele que ensinou a Paulo, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhe disse: israelita, considere cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. E aí ele fala de Teudas e ele fala de Lucas. Aí ele encerra dizendo assim: depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu, cadê aqui? Portanto, nesse caso, eu lhe aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-os. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Então, esse, na grande realidade, conselho, ele veio de quem? De Deus. Deus usou Gamaliel, para Gamaliel trazer princípio de sabedoria que salva. Deus usa pessoas para abençoar outras, sempre, sempre. Deus vai usar pessoas. Então, nós aprendemos com essa capítulo lições memoráveis. Em primeiro lugar, precisamos ter uma vida íntegra, porque uma vida íntegra faz a diferença. E aqui eu lembro de Jó. Segundo, a gente aprende que a igreja, ela transmite sinais, prodígios e maravilhas. A igreja do Senhor cura, liberta e restaura pela fé. E essa igreja aumenta a tal ponto de que é impossível você não reconhecer a presença do Senhor. Tamanho era que as pessoas queriam que a sombra de Pedro passasse nos enfermos. E a Bíblia diz que todos eram curados por causa do grande milagre que acontecia. Porque essa igreja, ela estava viva. Ela é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Tem vida. Ela não está morta. Então, a igreja de hoje precisa ser restaurada. A igreja de hoje precisa ser ressignificada. A igreja de hoje precisa voltar a ser um organismo vivo, cheio dos milagres, uma igreja em movimento. E em quinto lugar, nós aprendemos, queridos, que a igreja tem que ser perseverante. Ela não para. A alegria do Senhor é a força dessa igreja. Não é uma alegria de tempo, não é uma alegria de movimentos, de eventos, não. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Dignos de serem humilhados. Olha o que diz o verso 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e em casa, não deixavam de ensinar e proclamar a Jesus Cristo. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja atuante. É isso que a gente aprende nesse capítulo de número 5. E ele traz 5 lições memoráveis da integridade da vida, da igreja, dos sinais e prodígios e maravilhas, da perseguição dessa igreja, mas também de que Deus levanta homens para serem conselheiros dessa igreja e serem conselheiros que vão trazer uma palavra protetiva sobre essa igreja, protegendo assim os discípulos. E por fim, uma igreja perseverante, que não desiste, que tem força, que tem poder e que olha assim e diz assim: olha, nós fomos presos por causa de Jesus, nós fomos humilhados por causa de Jesus, nós recebemos açoites por causa de Jesus. Você entende? A alegria deles estavam em servir ao Senhor. E essa igreja que foi perseguida foi exatamente por causa de quê? Da inveja daqueles que faziam parte do sinédrio.
As pessoas estavam sendo curadas, meu irmão. As pessoas estavam sendo libertas. As pessoas estavam tendo as suas famílias restauradas. As pessoas estavam vivendo um novo tempo de integridade, de honestidade, de fidelidade, uma vida para o outro. As pessoas estavam vendendo o que tinha, distribuindo entre os necessitados. Querido, por que perseguir uma igreja dessa, se ela está fazendo o bem? Que Deus aplique os valores dessa igreja em nossos corações. Que essas 5 lições memoráveis, ela fique no meu coração e no seu coração. Integridade, uma igreja cheia dos sinais, prodígios e maravilhas, uma igreja perseguida, mas forte e poderosa, uma igreja que não desanima e continua pregando, ela é perseverante, porque é melhor agradar a Deus do que agradar aos homens, e uma igreja que está atenta a ouvir a voz daqueles que o Senhor levanta. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã. Estaremos juntos no próximo capítulo, o capítulo 6, Atos dos Apóstolos. Se você ainda não assistiu todos, assista. Deixa Deus construir em você. Descubra a sua identidade como igreja do Senhor. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.